Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio para vocês do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil, cumprindo mais uma vez aqui o nosso propósito, que é trazer a você informação de qualidade, informação checada, informação dita por autoridades em cada uma das áreas que a gente traz aqui para vocês. Você sabe que a internet é recheada de informações nem sempre tão verídicas, recheada de fake news, e o nosso propósito é justamente trazer para vocês profissionais do mais alto gabarito em cada um dos assuntos que a gente fala aqui. Nem pense em sair daí, compartilhe, passe para as pessoas que você gosta, para a tua família, afinal, informação em saúde é o que você precisa para viver melhor e para ter qualidade de vida. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, etc., para que a gente possa continuar trazendo a vocês esse tipo de informação. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Leandro Faustino, cirurgião plástico, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Plásticos. Tem também um curso para cirurgiões plásticos, Fellowship, Neolipo, fundador do Neolipo. É uma honra tê-lo aqui, Leandro. Muito obrigado. Vamos dividir informação então. Vamos dividir informação. Olá para todo mundo. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras. Gostei da autoridade, das informações sérias, que eu acho que é isso que a internet está precisando mesmo. É isso aí. Vamos lá, Moisés. Então, apertar o Dr. Leandro para quem divide informação com todos nós. Vamos sim. Seja bem-vindo novamente, Dr. Leandro. A gente vai falar hoje sobre inovações tecnológicas para a cirurgia plástica, né? Primeiro, o que é uma cirurgia plástica? A cirurgia plástica é uma cirurgia que pode ser tanto reconstrutiva quanto estética. Então, basicamente, é uma cirurgia de superfície. A gente não mexe em cavidade abdominal e nem tórax, mas que tem essa amplitude de ser tanto estética quanto reparador. Isso é muito importante, porque às vezes o pessoal acha que plástica, né, tem aquele glamour da cirurgia estética e Hollywood e tal, mas na verdade o início da cirurgia plástica foi reconstrutiva, né? Foi período pós-guerra e tal. Foi daí que a cirurgia plástica veio para devolver o formato, né, do organismo e devolver a autoestima das pessoas. Então, você vê que a maneira com que as pessoas se enxergam está na origem da cirurgia plástica. Isso é muito importante. Então, tem toda essa amplitude. A cirurgia plástica é bem extensa, viu? Iniciou como reparadora e aí acho que com a evolução e até com os resultados foi caminhando para a parte estética. Isso. Foi caminhando para a parte estética, mas nunca houve bem uma separação clara, né? Se a gente pegar os primeiros trabalhos mais sérios, assim, as primeiras pesquisas mais sérias, que já com método científico, eram para pacientes desfigurados no pós-guerra, Primeira Guerra principalmente. Então, perdi a orelha, perdi um pedaço do rosto, perdi um braço, então tentava-se criar alguma forma de reconstruir a orelha, né? Era uma reconstrução, ia devolver uma função, sim, mas também a ideia era reintegrar aquela pessoa à sociedade, porque ela ia ficar esteticamente mais adaptada, né? Então, assim, a reconstrutiva e a estética, elas sempre andam meio juntas. É difícil a gente separar, sabe? Mas, de fato, de umas décadas para cá é que a estética foi tomando mais corpo e foi caminhando, né, de maneira bem autônoma aí, da reconstrutiva. Mas de qualquer forma, nos dois casos, de alguma forma devolvendo a autoestima para aquela pessoa, fazendo com que ela possa se inserir na sociedade de uma forma que ela pudesse se enxergar bem, viver bem e ter qualidade de vida, que é a função da medicina como um todo. Exato. Então na plástica também não foge muito. A função é a mesma, a ferramenta, se é reconstrutiva ou se é estética, pode ser diferente, mas a ideia é fazer a pessoa se ver melhor, ganhar autoestima, ganhar confiança e se reinserir com bem-estar na sociedade. Porque muitas vezes, né, a gente, como médico na faculdade em cirurgia plástica, são muitos anos de residência, né? São 5 anos, não é isso, Leandro? Sim. Né? Então, para se formar um plástico, são 5 anos de residência, fora os 6 anos de faculdade. Correto. Então são no mínimo 11 anos. Então, precisa ter muito gabarito, muita experiência para chegar até aí, para conseguir trazer para aquela pessoa o que ela precisa. Porque muitas vezes aquela pessoa, para ela não está bem. Né? Então o cirurgião plástico vai ter... Acho que uma coisa importante no cirurgião plástico é desenvolver essa sensibilidade. Né? E acho que começa tudo por aí. Então aquela mocinha que quer mudar o nariz ou que quer mexer na boca, essa parte para mim é uma das partes mais interessantes, né? Essa sensibilidade de entender até onde você deve, ou o paciente pode ou quer ir.
né? A gente diz que o cirurgião plástico é o psiquiatra de bisturi. Porque, de fato, a gente tem que lidar, a gente lida muito com essas questões. Não é simplesmente ir lá e dar o ponto e fechar e o que tiver resolvido, resolveu. A gente precisa entender o que a pessoa está buscando, né? Então tem que ver qual é a expectativa da paciente, tanto na estética quanto na reconstrutiva. Se é possível. Se é possível, né? Apresentar para ela o que é possível e a gente tem que tentar. Aí a gente tem que praticar muito a empatia. Muito. O cirurgião plástico tem que praticar muito isso, porque ele tem que se colocar no lugar da pessoa, às vezes, e tentar perceber se ela entendeu o que é possível, né? Porque com rede social e muitas imagens, essa coisa sugestionável a todo momento, né? De corpos perfeitos, imagens perfeitas, fotos trabalhadas, existe uma estima muito grande do que pode ser feito na cirurgia plástica. Então a gente tem que entender o que está se passando na cabeça do paciente antes de operar. Esse é o primeiro passo. Então, É o entender primeiro passo. o que você pode oferecer para aquela paciente, se realmente o que ela está, essa expectativa que ela tem pode ser minimamente alcançada, né, para que não haja nenhum problema. Então, essa empatia, concordo 100%. É muito importante, porque senão a moça ou o rapaz vê lá no filme de Hollywood e vê lá o Tom Cruise, que é da nossa época, era da minha época, né? Daí vocês não. O Tom Cruise, quero falar. Tom Cruise ainda é bonito, pô. Tom Cruise ainda é bonito. É verdade, né? é Tá com 60 anos. Verdade, né? isso é verdade. E tem até um meme, né? Com uma foto dele com 30 anos e uma com 50 e 60 anos e não mudou nada. Então, chegar lá um cara e falar, não, quero que o Tom Cruise não vai dar certo, mas você tem que ter essa percepção e saber conduzir isso. Isso, para mim, foi muito sempre interessante, né, no cirurgião plástico. Porque, na verdade, a gente sempre fala aqui, né, Moisés e Leandro, que o custo-benefício, a parte legal, tem que ser sempre pro paciente. Exato. Né? Porque se você chegar lá e falar, não, vou fazer, vai dar certo, não é assim que funciona em nenhum tipo de procedimento, né? Sim. Seja plástico ou seja outro. Então, conduzir essa situação, explicar até quando e onde. Ser transparente. Isso é fundamental. Jogar na mesa e falar, a gente pode fazer isso, isso e isso. Se a sua expectativa não corresponde, existe esse limite, não do cirurgião plástico. Às vezes tem coisas que eu falo, olha, isso pode ir nesse cirurgião plástico, pode ir em outro. Esse é o limite da cirurgia plástica. Hoje, o limite da cirurgia plástica, a gente fala muito de tecnologias para retração de pele, né? Então, o limite das tecnologias hoje é essa percentual de retração. Acabou. Não existe nada que a ciência inventou daqui para frente. Então, acho que cabe ao cirurgião também ter essa informação e passar de uma maneira muito transparente. Isso aí. Aí entra o nosso assunto de hoje, que é o cirurgião oferecer para o seu paciente o melhor possível. Então, eu já tenho alguns anos de formado, na verdade, muitas coisas a gente está aqui sempre, eu falo aqui durante os episódios que isso eu não sabia, isso mudou. E na plástica, então, o que você tem hoje comparando com uma lipo convencional de 25 anos atrás? Qual o tipo de inovação? Assim, para falar uma bobagem aqui, Leandro, me corrija, eu também, como ser humano, vejo redes sociais. Então, por exemplo, uma das coisas que eu via, tal de uma lipo 3D, isso é possível? Como é que seria? Conta pra gente. Lipo é por exemplo, é um dos temas do seu curso, né? Do seu fellow, que você oferece para todo cirurgião plástico que já formado para se super especializar, né? É isso aí. Mas conta da lipo, por exemplo, essa inovação, como que seria? Eu acho que talvez uma das áreas que mais tenha se modificado ao longo das últimas décadas é o contorno corporal e dentro disso a lipoaspiração. A lipoaspiração foi inventada ali na década de 80 mais ou menos e foi caminhando até 2000 quando começaram a surgir vários novos aparelhos. E por isso hoje eu acho que a lipoaspiração é uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Como a gente tem especialistas em nariz, tem cirurgião plástico que só faz nariz, tem cirurgião plástico que só faz rosto. Hoje eu entendo que deve existir cirurgião plástico que só faça a lipoaspiração. Porque é uma quantidade tão grande de novas informações, de novos aparelhos, que não tem como o cara se dedicar a todas as áreas da cirurgia plástica e fazer muito bem a lipoaspiração. Então, principalmente, o que mudou foi a ideia do músculo e da pele. Ou seja, a gordura, tradicionalmente, a ideia era tirar, a lipo, a ideia era tirar a gordura. Né? Então, a gente ia lá, fazia uma lipinha, tirava a gordura e não pensava em devolver a anatomia muscular do paciente.
Aí começou a se criar a lipo de definição muscular, que é a tal da lipo HD. A lipo HD é você fazer uma lipo e desenhar o músculo que está debaixo da gordura. Fazer esse músculo aparecer. Essa foi uma ideia revolucionária que surgiu aí no começo dos anos 2000. Depois disso, começaram a endereçar, a se preocupar com a flacidez de pele. Porque toda lipo, se você tirar a gordura, sobra a pele. Sobra um pouco de pele. E fica flácido, né? Como um pacote de bolacha. Você tira o recheio, sobra a embalagem, imagina, fica tudo flácido. Então é mais ou menos, grosseiramente, essa ideia. E aí começaram a aparecer aparelhos, né, feitos muitas vezes em parceria com o cirurgião plástico e engenheiro, bolando técnicas e aparelhos para retrair essa pele. Então hoje eu digo isso e digo no Fellow, inclusive, que a gente criou, que a lipoaspiração hoje é baseada num tripé. É gordura, pele e músculo. Não só gordura como era antigamente. Então isso nos traz basicamente um universo de pacientes 3 vezes maior. Porque hoje eu faço lipo em pacientes muito magras. Porque, na verdade, para quem é mais antigo, né? Então, as lipos das pessoas que eu cheguei a ver, tinha aquela pele do abdômen meio retraída, né? Meio parecendo... Meio irregular, esburacada, amarronzada. Né? Parece que fica até alguma... Isso mudou muito. Isso mudou bem. Então, quem faz lipo, para quem não é da área... antes você olhar e falar, não, que fez lipo. Mudou né? muito. Isso mudou bastante. Mudou. E essa tecnologia, então, conseguiu virar benefício pro muito. paciente. Muito. Mudou-se bastante. Essas lipos esburacadas, eu consigo até datar a lipo da paciente. Foi algumas ideias que surgiram ali no final de 90, 2000. Hoje, quando eu vejo uma lipo esburacada, eu já sei o período que ela deve ter feito ali. O que é uma lipo esburacada? É essa que nós estamos falando. Essa que nós estamos falando. Com a pele retraída. Com a pele retraída, muito Já viu, Moisés? Não, nunca vi. Mas você não foi na praia, às vezes, olhou uma mulher assim, com a barriga mais aparecendo, não viu que era meio estranho? Uma casca de laranja. A casca de laranja, não sei se é a melhor... Não, ela é toda esburacada. Tem locais irregular. Irregular, Não me lembro. Várias montanhinhas pequenas. Posso ter visto e não ter reparado. É que alguém já deve ter arrumado. Mas isso, para quem tem olhos bons, gente, isso era quando era lipo, somente tirando a gordura. Só tirando a gordura. Só se preocupando com a gordura. E lipando muito superficial. É uma coisa meio técnica, mas foi uma ideia. Alguém em 90 falou, olha, vamos fazer a lipo bem próximo da pele, porque a gente vai secar essa paciente. Aí quiseram emagrecer as pacientes com a lipoaspiração. Então também a lipoaspiração ela vai ter outro benefício além do estético. Você vai tirar a gordura da pessoa. Sim, você tira a gordura, você diminui o índice de gordura corporal, o IMC. Existe até alguma discussão sobre se melhora índices de lipídios, né? Colesterol e etc. Então tem alguns benefícios. Fora que a gente dá um baita de um estímulo para o paciente. Para mudança de hábito. Quanto que se tira em peso de gordura, mais ou menos? Até 7% Perguntas do bem peso. ignorantes. Mesmo. O número é 7%. 7% é o máximo que você... Do peso? Do peso. É muita coisa. Nossa. Se a pessoa pesa 100 quilos, a gente pode tirar 7 litros de gordura. É muita coisa. É bastante. Onde que fica essa sala aí, com licença? Que eu já... Vamos lá. Tem alguém em jejum aí? Dois. Um pelo menos, né? Eu não vou falar quanto poderia tirar de mim, só isso que eu não vou falar, porque quem é bom de matemática é complicado. Tá, mas então com segurança e custo-benefício excelente para o paciente, você consegue tirar 7% do peso corpóreo em gordura. Exato. E você tira em gordura, né? Então, você tira em litros, né? Você tira em litros, sim, então, mas aí você tira só a gordura. Então o índice de massa corpórea muda substancialmente. Agora, não dá para dizer que alguém possa usar isso para emagrecer. Não pode. Desta forma, não, né? Não, porque a gente muda o contorno. Sim. A lipoaspiração, basicamente, é para contorno corporal e gordura localizada. Porque não adianta eu zerar o abdômen de uma pessoa e eu, aqui ficar cheio de gordura. O braço cheio, aí não vai harmonizar também, vai ficar esquisito, né? Sim. Então... Isso é da colaboração da pessoa também para... Também. Mas é um baita estímulo. É um baita estímulo. Quando ela vê uma melhora já visual rápida, ela fala, peraí, vou caprichar pontos. Isso. Uma lipo é como se a pessoa perdesse 10, 15 quilos em 3 horas.
Então é uma mudança bem radical. E atualmente, então, ou de quantos anos pra cá tem essa preocupação ou essa nova tecnologia? Que tira a gordura, não, pelo que eu entendi, não fica flácido e faz o contorno. Se preocupando com todas as estruturas que você falou, pele, músculo e gordura. Olha, no Brasil isso começou a ficar mais forte de uns 5 anos pra cá. 5 anos. Então é uma coisa Mas bem mudaram recente, o quê? né? Os equipamentos ou a técnica? Exato. E como foi essa... As duas coisas. As duas coisas. A primeira coisa que mudou muito foi a técnica, que é a chamada Lipo HD, que vem do High Definition, né? Perfeito. Eu até conversei, eu conheço o criador da técnica e ele me disse já a origem do nome. Ele falou, olha, na época tava muito essa coisa das TVs em HD, isso era 2007. E aí ele deu um estalo um dia na casa dele e falou, pronto, já que eu estou definindo os meus músculos, é uma High Definition de lipoaspiração. Então ficou esse termo, né? Lipo HD. Mudou a técnica. Ao invés de você fazer uma lipo geral, deixar aquela barriga reta, você lipa um pouquinho mais nas bordas dos músculos. Então você esculpe a musculatura. É como um escultor mesmo. Se você vira um escultor fazendo, né, um mármore ou barro, que seja, ele vai na borda do músculo e tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, para trabalhar com aquelas sombras, né? Então é luz e sombra. A anatomia é assim, né? Ninguém tem a barriga reta, né? Isso é um estigma, inclusive, de cirurgia plástica. Você olha na praia e vê uma barriga muito reta, fala, essa barriga tá estranha. E aí veio essa noção de que, não, peraí, vamos deixar uma barriga com cara de barriga. É mais ou menos isso que é a Lipo HD. E a Lipo HD, ela faz o contorno do músculo. Só que dependendo da altura, até da pessoa, da anatomia dela, o músculo vai ser um pouco diferente do outro. Isso, aí para cada pessoa vai ter um seu desenho específico? Aí eu já vou te botar no nosso curso do Fellowship. Porque é exatamente isso. Aí entra a parte. Você não ficaria todo mundo igual. Não entrega, então, senão, né? Não, aí tem que ter o treinamento do cirurgião, reconhecer qual é a anatomia daquele paciente. Sim, aí envolve já um certo grau de... Aí é um treinamento, pra você ter uma ideia. Hoje a gente tá usando até ultrassom para achar a anatomia certa. Porque uma coisa Durante o procedimento? Durante o procedimento. Eu sempre pensei isso. E antes da cirurgia. Antes da cirurgia, Pra na hora de fazer a marcação mapeamento, cirúrgica. né? Você consegue achar a espessura, sei lá, da e gordura onde do tá músculo. o músculo. Porque realmente o que queimou um pouco o filme, né? Tem um certo... É meio polêmica essa história de Lipo HD. Foi o pessoal usar um molde para todo mundo. Sim. O mesmo. Então, imaginei o isso. mesmo. Six pack, você desenha reto para cá, 3 para cá, 3 para lá e acabou. Para começar, nem todo mundo tem 6 gominhos. Tem gente que tem 8, tem gente que tem 4, tem gente que tem 2 gominhos de um lado e 3 do outro. É super variável anatomicamente, tem essas variações. Então, se um dia você chegar lá e faz 3 para um lado, 3 para o outro, no mês seguinte o cara malha bastante e começa a aparecer 2 e 3, aí vai ficar bagunçado, né? Então vai ficar um abdômen muito estranho. Então sim, você tem que reconhecer a anatomia específica de cada paciente. Se eu fizesse um desse, eu ia triplicar a academia só pra ver... Se ele acertou. Não só se acertou, não. Como incentivo. Então eu tô imaginando isso. Isso pros pacientes deve ser demais. Isso muda muito. Muda muito a vida da Pro pessoa. paciente muda muito. E deixa eu só perguntar uma coisa. Se é triplicar a academia... Pra quê, né? Se não diminui a comida, né? Da planta, né? Não, nada, Moisés. É 100 vezes 3, que não cabe no dia. Não, mas aí o quanto que come, né? Hã? Tem outro lado, né? Que só treinar não adianta. Não, isso aí é... E essa nova tecnologia, então ela se preocupa com a retirada da gordura, com o desenho do músculo e a pele. Como é que E fica? a pele. Aí Tira um pouco da pele? A ideia é não precisar tirar. Porque tirar a pele inclui uma cicatriz. Então a gente tem que cortar a cicatriz fora. E claro, a cicatriz fica para sempre. Então a ideia é usar uma tecnologia para retrair a pele a ponto de não precisar tirar com cicatriz. Então essa é a ideia atualmente, né? Então já adianto que infelizmente a gente ainda não consegue evitar, mas em alguns casos de uma flacidez ali moderada já dá para segurar alguns anos. Então essa que é o grande avanço aí. São vários aparelhos. Isso que eu ia vários. perguntar, não consigo nem imaginar. Consegue citar explicar os mais usuais? Olha, o pessoal vai conhecer aí o Body Tight, o Renuvium, se fala muito, jatos de plasma, a Lipo Laser também serve para retração de pele. Tem vários aparelhos e eu dou muita essa aula de novas tecnologias. Eu dei uma sábado agora em Recife, na Jornada Pernambucana,
E toda vez que eu dou, eu tenho cada vez mais dificuldade de encaixar aquela aula no tempo que me dão. Porque a cada 15 dias que eu vario para dar essa aula, eu já vejo que tem um aparelho novo. Então, assim aconteceu também esse último final de semana. Eu tinha dado uma aula de tecnologia lá no meu fellow há 15 dias antes. E quando eu fui no congresso, tinha lá um expositor apresentando um novo aparelho. Que eu conhecia a empresa, eu conhecia todo mundo ali, mas aquele aparelho eu não conhecia. A tecnologia eu conhecia, mas aquela empresa tinha acabado de montar o seu aparelho baseado numa tecnologia. Mas com um avançozinho já um pouquinho maior, que para o Exato. paciente pode fazer toda a diferença. Exato. Então, você vê, foi 15 dias eu conheci, aí eu tive que correr lá antes da aula, acrescentar um slide, ó, agora tem um aparelho novo, tá uma loucura. E tem uma coisa que também é um mito bem falado, assim, em relação à plástica, ou na verdade sobre qualquer cirurgia, né? Que é a questão do medo, Sim. né? O medo de fazer uma lipo. Por quê? Porque o ser humano é um clássico, na verdade, né? É bem previsível. Então, a imprensa vai lá e coloca, claro que também tem, às vezes, profissionais que pisam na bola, vai lá fazer uma lipo e entra com chama cânula também? Cânula, sim. Entra com a cânula onde não deveria, perfura a sua parede do abdômen, entra lá dentro da sua cavidade e aí complica tudo e realmente o mesmo cidadão faz isso com mais 5 pessoas e sai na televisão e todo mundo fica com mais medo ainda. Aí a minha pergunta é, bom, na verdade poderia até dividir em duas. Se esse medo faz sentido e o quanto essas novas técnicas e esses novos equipamentos trazem segurança para o procedimento, tanto para o paciente e para o colega também que vai operar, né? Sim. Eu acho que a plástica, ela caminha como todas as especialidades, buscando a segurança do paciente. Então, tudo que se desenvolveu nas últimas décadas foi tentando diminuir os riscos. Quando a plástica começou, a estética, lipo, 80, 90, não se preocupava muito com a segurança, né? Não tinha-se muita noção. Então, você vê, essa norma de 7% do peso corporal foi estabelecida... Por segurança. Por segurança. Mas nem sempre se sabia desse número. Então, as pessoas, às vezes, faziam lipos de 10, 11, 12 litros, a pessoa tinha uma anemia monstruosa, uma hemorragia, e muitas vezes tinha problema mesmo. Então, foi tudo se desenvolvendo, tanto a anestesia, monitorização intraoperatória, né, os hospitais, a noção de que, opa, essa cirurgia eu tenho que fazer no hospital, não posso fazer numa clínica, não posso fazer na sala aqui onde eu atendo os pacientes. Então, tudo isso se desenvolveu ao longo do tempo, é 200.000% diferente do que era uns 20 anos atrás. Hoje ainda acontecem algumas tragédias, sim, a gente vê acontecer, mas geralmente o contexto geralmente é o mesmo, assim, é um contexto de muita cirurgia, às vezes um colega que às vezes nem é plástico, ele está fazendo lá 6, 7, 8 cirurgias, para vocês terem uma ideia... Por dia. Pra vocês terem uma ideia, na Flórida, por exemplo, existe um limite de 3 cirurgias por dia que o cirurgião plástico pode fazer. É um limite por lei, é uma lei estadual. Seja qual for ela. Seja qual for ela. Porque começaram a perceber que os colegas que tinham mais complicações, eles estavam na 4ª, na 5ª cirurgia do dia. Então, isso também vem se desenvolvendo nesse sentido. E as tecnologias da mesma forma. Então, assim, muitas servem para facilitar a retirada da gordura. Então, você coloca um laser, por exemplo, você literalmente derrete a gordura. E aí você não precisa mais aspirar a gordura e soltar a gordura com aquele movimento clássico que você vê na TV. Esse é o movimento que eu conheço. Ainda existe o movimento. Não, eu também, mas deve ser menos agressivo. Mais suave, porque a gordura literalmente já está solta. Existem vários aparelhos que soltam a gordura. E aí você simplesmente aspira com movimentos mais suaves, mais curtos, e o risco é bem menor. Os níveis de segurança hoje são completamente diferentes do que era antigamente. Perfeito. E entre as cirurgias plásticas, sim, estamos falando de estéticas, claro, a lipoaspiração, a lipoescultura, a lipo-HD, ela é quanto frequente entre as cirurgias plásticas? É uma das mais frequentes? É a mais frequente? É a primeira ou segunda. É a primeira ou segunda. Toda estatística anual, ela rivaliza com prótese de mama. Ano é uma, outro ano é outra. Isso Brasil ou mundo? Mundo. No Brasil, nós fazemos, em média, procedimentos cirúrgicos, quase 2 milhões de cirurgias por ano. E seguramente dessas, 800 mil, mais ou menos. Posso estar errado
nos números, né? Vale a pena conferir os dados demográficos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa, uns 800 mil lipoaspirações por ano, no universo de 2 milhões. Né? Só que isso, a lipoaspiração não se aplica somente no abdômen. Pode, não, em todo local. Onde houver, tiver gordura localizada? Onde houver gordura localizada, a gente pode fazer. Faço muito papada, braço. E tá valendo essas mesmas tecnologias que a gente comentou até agora. Tá valendo. E lá no seu Retração curso de pele. também, Neolipo, você A gente fala de tudo vale isso. tudo isso. Interessante. O curso, ele é pensado para cirurgiões plásticos já formados. Um pré-requisito fundamental para ingressar no Fellow é já ser cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E é focado em lipoaspiração e as novas tecnologias. Então, a gente é um curso semestral, tem 6 meses de duração. A gente se encontra uma vez por mês. E cada módulo é baseado em uma tecnologia. Então, a gente tem um módulo de lipo HD, o outro módulo é de lipo com laser, outro módulo é de lipo com radiofrequência. Consegue falar um pouquinho, brevemente, de cada procedimento ou tecnologia? Ó, vamos dar uma resumida. Primeiro, existe a lipo laser. O laser é um dispositivo de luz que a gente vai usar durante a lipoaspiração, junto da lipoaspiração, o paciente está dormindo. E ele derrete a gordura, literalmente. É o que você falou agora. Ele Mas, derrete. mas existe uma... Então, aí depois a gente vem com o aparelho de aspirar mesmo. A gente ainda tem que tirar aquela gordura que ficou. O laser é interno. O laser é interno. Ele entra no mesmo local da cânula de lipo e aí ele derrete o aparelho e ele retrai a pele. Então, essa é uma tecnologia. Tem vários lasers, enfim. Sim. Mas essa é uma tecnologia da lipo laser. No caso do abdômen, essa cânula, ela vai ser bilateral ou de um lado tem que ser? Não, bilateral. São bilateral. Mas É, são, faz o abdômen inteiro. Faz embaixo, em cima do umbigo. então são vários portas de entrada. No abdômen, por exemplo, são 5. 5. Mas todas pequenas. 2, 3 milímetros. 2, 3 milímetros. É muito pouco. Então, Não dá nem pra ver. Não, depois. não dá. muito pequeno. Então, muito É pequeno. um 20% de 1 centímetro, gente. É bem pequeno. Então, menor que um lápis. a cicatriz da cânula é imperceptível. É imperceptível. E a gente faz em locais imperceptíveis. Então, no local de biquíni, por dentro do umbigo, no local do sulco da mama. Então, o problema da lipo não é cicatriz, não. Ninguém não tem esse Tá, problema. mas voltando. não. Então, você falou do laser que Laser. derrete a gordura. Beleza. Aí temos hoje a radiofrequência, que comercialmente é conhecido como Body Tight, que é o principal produto que se tem, mas já o ano que vem, já tô sabendo que vai vir um concorrente. Principal, como assim? O mais... É o único que se tem no mercado brasileiro hoje, de radiofrequência. A radiofrequência, ela é uma onda, né, eletromagnética de rádio, uma onda mecânica, e ela esquenta o colágeno. O colágeno é uma molécula da pele que dá firmeza para a pele. E o interessante é que se você esquenta um colágeno, ele encolhe. Então, aí todas as tecnologias hoje trabalham em cima disso. Se você passar um laser, passar um Body Tight, passar um Renuvium na sua pele, ela vai retrair. Né? Se você botar uma pedra quente lá e ficar lá 30 minutos, você vai ter uma alteração de colágeno. E a radiofrequência faz isso. Ela esquenta, porque o colágeno absorve, e aí ele retrai, ele encolhe. Então essa é uma tecnologia que vem sendo muito usada, entrou forte aí, de uns 3 anos para cá. Para resolver aquela questão da pele. flacidez, E aí a outra que entrou... E que ao é mesmo muito... tempo é aplicada a radiofrequência? Ao mesmo tempo. Durante a cirurgia, durante a lipo. E todas terão a sucção. Todas óbvio. vão ter, ainda assim. Outra tecnologia muito conhecida é o jato de plasma, né? O nome comercial é o Renuvium. Eu tô falando no comercial, não tem conflito de interesse Imagina, nenhum. não tem problema. Aqui é nosso. Mas é mais pela comunicação Jato de plasma. assertiva. O pessoal entender. Às vezes, quando tem gente que reclama, você não pode falar isso não, você não pode falar aquilo. Senão ninguém de casa vai entender. Não vai entender, pronto. Tem que ser assertivo na comunicação, pô. E o jato de plasma, o nome conhecido é o Renuvium. Esse é bastante conhecido. Esse veio... Eu brinco que a equipe do comercial é muito boa, porque se tornou muito conhecido mesmo. É um aparelho muito bom e ele age basicamente na retração da pele. Ele retrai tanto a pele quanto o que tem debaixo da pele. Tem ali umas fibrosinhas também, sempre tem.
e aí você joga o jato e ele retrai. Faz também no mesmo tempo da lipoaspiração. Também vale para outras partes do corpo, não só o abdômen. Vale, Todas as vale. tecnologias. Onde tiver flacidez, todas. Sensacional. E tem mais. E nós temos o Vaser, que é um aparelho, uma cânula ultrassônica. Olha só até onde está chegando. Em vez de ter uma cânula que só aspira, tem uma cânula que dispara uma onda de ultrassom. E aí essa onda de ultrassom solta a gordura por vários mecanismos lá. E a gordura fica soltinha, só de você passar o ultrassom. Só sugar. E aí depois você puxa. E é interessante porque ela solta só a gordura. A frequência que vibra esse ultrassom não pega, por exemplo, um vaso. E aí não sangra. A gordura sai. E aí já foge daquele risco que você falou, por exemplo, entendeu? de jogar o HB lá embaixo. Exatamente. Do risco cirúrgico. É uma coisa muito interessante, né? Alguém descobrir que Incrível. a gordura vibra numa frequência de onda que o vaso sanguíneo não vibra. Puxa, não é uma loucura isso daí? E aí se usa muito esse aparelho e tem muito pouco sangramento com esse aparelho também. E o que mais? Talvez tenha esquecido de alguma. Todas essas técnicas e aparelhos, que acho que o Dr. Cid deve ter perguntado, serve para qualquer região. Sim. E as regiões mais procuradas? Abdômen, papada... Costas, braços... Não. É tudo. Onde que é? Mas o abdômen é o principal, campeão, né? O abdômen é o principal. É o que fica aí, vamos dizer, mais à mostra. E quando você faz uma lipo, você tem que ter um sentido estético também. Não é para você ficar empurrando o lipo. Mas não adianta, às vezes, você deixar o abdômen magro e ficar com gordura nas laterais. Você falou a palavra, né? Harmonização. Senão vai ficar, talvez piore. Piora. Até porque chama mais Atenção pro outro lado. Porque tá... Eu já fiz bastante. Às vezes no consultório eu faço lipos pequenas. Porque é melhor, é mais seguro, né? Se for grande, vai pro hospital. E hoje em dia eu já falo pro paciente, eu quero fazer uma lipo aqui, é mais fácil, é mais rápido no consultório. Tudo bem, é mais fácil, é mais rápido. Mesmo que de abdômen, não importa. Não importa. Você só muda a quantidade de litros que você vai tirar. Você vai tirar. Isso, naquela vez. Daquela vez. Aí você pode fazer outras sessões. Sim, aí você pode fazer a tal da lipo fracionada. Você fraciona. Hoje vamos fazer o abdômen, semana que vem vamos fazer o flanco, na outra o braço. Só que aí não fica bom nenhum nem outro. Porque você não faz tudo de uma vez e às vezes você faz só o abdômen e deixa o flanco, aí, puxa, aqui agora tá muito grande e aqui tá bom. Então tem que ter um pouco de bom senso também, né? Quando faz o consultório, não tem... Quando fala consultório, tem o regime hospitalar e o consultório. O consultório tem anestesia geral também ou local? Pode ter. Essa regulamentação é do Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Existem dois tipos de estabelecimento, o hospitalar e aqueles não hospitalares que têm internação de menos de 24 horas. Se você tem um local que você não tem um pernoite, o paciente não dorme ali, é considerado até um day hospital, né? Aí você tem 4 níveis de complexidade que você pode pleitear junto ao conselho. O nível mais baixo é só anestesia local. Existe um limite lá de anestésico local que você pode usar, que é a grande maioria das clínicas. Um nível mais intermediário, você pode fazer uma sedação, por exemplo. Mas é claro que aí as necessidades e o rigor do que você precisa ter é muito maior. É um checklist. Então vem a Anvisa, vem o conselho, vigilância, e faz o checklist. Você tem isso, você tem aquilo, é uma série... E que funciona muito bem. A Anvisa, os órgãos. No Brasil isso funciona muito bem. Fiscalização funciona. E aí tem esses níveis aí diversos que você pode sim, às vezes você pode fazer uma anestesia geral na sua clínica, desde que você tenha autorização e aquela estrutura comporte isso. Que comporte isso. Quais são os principais os riscos, né? Que sim, você possa cobrir os riscos. Então, se você vai fazer uma sedação, você tem que ter um antagonista daquela sedação, vai fazer uma endoscopia, pode complicar. Você tem que ter um carrinho de parada. Um carrinho de parada, certamente uma pessoa experiente vai ser tudo ok. Porque a gente nunca sabe, cada paciente reage de um jeito, né? É muito... Não tem mágica, em medicina não é mágica, né? Você pode usar um simples... E isso não é lenda, isso é real. Super real. Quais as principais, se a gente fosse falar 3, 4, 5 tipos de cirurgias plásticas que a gente consegue fazer no mesmo dia, pro pessoal de casa?
a gente fala de cirurgias combinadas. As cirurgias combinadas, a gente pode fazer lipo, mama, por exemplo, e abdominoplastia. As duas no mesmo dia. Pessoa nem interna, sai na mesma hora. Não, é tudo na mesma hora. Quanto mais cirurgias você combina, maior é o porte ou complexidade. Então aí a gente já está falando de um ambiente hospitalar, por exemplo. Isso que eu ia falar, daí Mas já no ambiente hospitalar. Mas no consultório, por exemplo, a gente consegue fazer pelo menos o abdômen. Depende do consultório que você montou, né? O problema de fazer em consultório não é se der tudo certo. Você vai fazer 100 abdômenes no consultório, vai dar certo. De repente você faz 101, aí esse 1 saiu do esperado. Qual é o plano B que você tem preparado? Né? Você tem ali, primeiro, uma equipe preparada para lidar com urgência. Esse é o calcanhar de Aquiles de quase toda a clínica, a equipe, né? Você tem ali aparelhos preparados para urgência, você tem uma ambulância que a pronto uso para levar para um hospital com UTI. Isso aí para você de casa acho que é o mais importante da conversa aqui, né? Sim, muito importante. A gente já teve aqui também com o Dr. Ishida, nosso colega, falando sobre esse tipo de segurança, né? Procurar então, que nem você falou mesmo aqui, Leandro, né? Profissionais que sejam titulares, né? Eu falei errado no começo, sociedade, não colégio, né? CBC, né? Sim. Então, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e isso, como você que está aí procura, você vai simplesmente lá no Conselho Regional do seu estado, né? Por exemplo, no caso de São Paulo, CREMESP, e coloca lá o nome do médico, você vai ter lá se ele tem ou não esse tipo de registro, e esse é um serviço excelente que, na verdade, o conselho te presta, e aí você vai saber o que está acontecendo. E a própria sociedade brasileira tem... Desculpa, também tem na sociedade a lista de quem você vai no mecanismo de busca aí, pesquisa e cirurgião, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí tem um local lá que você digita o nome. Ou o CRM, né? Sim, ou o CRM também. Você vai ter, se aquele colega é cirurgião plástico adequado, né? Na verdade, especializado realmente no que ele diz a você e que possa te operar com segurança. Uma coisa que é interessante falar é que, assim, eu já vi muita gente falando assim, mas pra que eu vou num cirurgião que é da sociedade? Exatamente. Porque tem muito cirurgião que faz. Não é dizer que se ele é da sociedade, ele é bom. Também, sim, né? Mas, no mínimo, a sociedade só atesta uma pessoa que passou 11 anos estudando aquilo ali. Que passou 5 anos estudando cirurgia plástica. Então, assim, no mínimo, o cara estudou. E fez uma prova e se deu... muito bem nessa prova. E se deu muito bem, porque é uma prova difícil. Uma prova estreia. As provas das especialidades no país, eu posso dizer com tranquilidade, nenhuma delas é fácil. Olha, não, nenhuma. Difícil. Então, seja em cirurgia plástica, seja em dermatologia, seja em radiologia, em ortopedia. Não, mas estava falando de médico, ortopedista não. Ortopedista já passou essa fase. Os melhores amigos são ortopedistas. Então, se você tem uns colegas que tem o registro da especialidade, seja lá escrito no CREMESP ou na sociedade de cada área, sim, ele passou por um crivo extremamente difícil, né? Isso vale para todas as especialidades. A chance de você acertar é muito maior, né? Exatamente, já começa bem quando você faz isso, né? Como o doutor Leandro falou, não é garantia que vai dar tudo certo, porque cada ser humano vai ser de um jeito, né? Médico sempre fala isso, cada pessoa é de um jeito, mas é mesmo, né? Muito. Então, uma medicação simples pode fazer um estrago em alguém que tem algum problema com aquela medicação e muitas vezes não dá para saber, porque é a primeira vez, etc. Na é verdade? Muito bem. Das principais, a gente falou acho que de lipoaspiração, mas tecnologia também vai para as outras áreas da cirurgia plástica, né? Das principais novidades que tem, tirando da lipoaspiração mais procurada, deve ser. Quando você é convidado para ir no congresso, você fala mais só da lipo ou também fala de outras inovações? Mais de lipo. Mas também de outras inovações você está... dos aparelhos, sim. Das tecnologias, sim. A gente tem muita mudança. Rinoplastia tem aparelhos novos para fratura nasal, né? Tem aparelhos ultrassônicos que, ao invés de dar aquela marteladinha, né? Que muita gente acha que é lenda, mas não é. Você precisa quebrar o nariz mesmo para deixar ele mais fino. E antigamente, hoje em dia se faz muito ainda com um martelinho. E você quebra, né? Já está sendo substituído por um aparelho, né? Que quebra isso daí de maneira muito mais suave. Nas cirurgias de mama, por exemplo, as próteses cada vez mais modernas,
cada vez melhores, mais seguras, com o gel de silicone, ele não escapa mais. Se a prótese romper, não é que o gel vai entrar no corpo da pessoa, ele fica contido ali, porque é um gel de alta coesividade, que a gente chama. Né? Para romper uma prótese também, hoje em dia, é uma tecnologia que dificulta muito. A gente tem vídeos na internet aí de carros passando em cima de prótese de mama, pisando em cima de implantes mamários, e elas não se rompem realmente, porque é uma tecnologia dos polímeros ali bastante avançada. E hoje tem também a cirurgia robótica, que está entrando na cirurgia plástica com força aí nos últimos anos, para fazer algumas cirurgias também usando o robô. Então, cada vez mais a gente está usando o robô, inclusive está operando com outras especialidades que sempre usaram robô, com a uro, com a gastro e com a gastro e cirurgia geral. Estamos fazendo bastante, né, a parte do abdômen. Então, tem muita coisa rolando aí, muita tecnologia, está dando trabalho para o pessoal se atualizar. Porque também a cirurgia plástica, não, além da parte reparadora em decorrência do acidente e a volta da autoestima da pessoa, tem a parte estética, mas também tem em paralelo, simultaneamente, com outras cirurgias. Sim. Em questão de cicatrização, para não parecer cicatriz, também tem nesse... Bom, aí tem bastante, né? Os tratamentos de cicatrizes baseados em laser, em dispositivos de luz, por exemplo. Isso tem muito hoje em dia. Tem tratamentos de cicatrizes com aparelhos de laser que, de fato, não apagam a cicatriz, mas deixam praticamente imperceptível a cicatriz. Isso tem mudado bastante essa questão do pós-operatório da cicatriz. E além disso, tem os aparelhos de pós-operatório também, né? Tem as drenagens hoje em dia que não são mais massagens. Simplesmente a pessoa opera, ela fica inchada, beleza. E aí durante muito tempo eu ia lá e fazia uma massagem, ok. Hoje em dia existe toda uma ciência de pós-operatório, de estímulo de tecidual, de trabalhos com aparelhos, para desinchar mais rápido, para minimizar acúmulo de líquidos. Existem hoje, acho muito legal, um negócio que chama taping, que é muito usado nos esportes, né? Que a gente vê aquelas pessoas com, né, jogadores de tênis no cotovelo, tipo uma Já fita. vi, não sabia o que era. Para mim era alguma coisa para muscular. Não é? Aquilo ali faz uma microcompressão na pele e pelo menos na cirurgia plástica, a gente tem menos inchaço e menos hematomas. É uma coisa meio mágica. Eu tenho algumas fotos de pacientes que eu fiz lipo e no local que tem o taping, a gente tira e tá sem roxo nenhum. No local que não tem o taping, tá roxo. E o limite da fita é milimetricamente o mesmo do hematoma e da parte sem hematoma. Ou seja, aquele taping, aquela fita, barrou o hematoma. Tenista, jogador de basquete também já vi usando. O jogador de basquete usa muito. E já que nós estamos falando do pós-operatório, para o colega lá que está assistindo, o espectador, uma pessoa que faça uma lipo com essas tecnologias novas, lá por exemplo, no seu consultório, ela é feita no mesmo dia, né, todo o procedimento, mesmo que sejam aqueles 7%, ou 7% daí sempre tem que ser no hospital. Quando a gente se aproxima dos 7%, já daí é mais ficamos meio hospital. agressivo. Bom, mas independente disso, no hospital ou na clínica, quanto tempo a pessoa vai levar para uma recuperação plena? Voltar à atividade física, trabalhar? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu imagino, né, que muita gente deve pensar nisso. E para pensar se vai operar ou não. E outra coisa, já aproveitando a sequência, responder para a gente. A pessoa operou, tirou lá essa porcentagem de gordura. E ela deve pensar, como que vai funcionar daqui para frente agora? Eu não posso engordar de forma alguma, ou mesmo que eu não engorde, essa gordura vai voltar? Como funciona isso? Então, essas duas coisas. Falando de recuperação. Isso. Claro, se você fizer na clínica, a gente faz uma lipo menor. No dia seguinte você está trabalhando. No dia seguinte, trabalhando sem dor, medicado, mas sem dor. Treinando uma academia? Treinando uns 10 dias. Ok. Na clínica, né? Treinando já normal uns 10 dias. Correndo. Começa devagarzinho, sem carga, um aeróbico, com cardio, já dá para começar, né? No hospital, a gente fala o seguinte, trabalho,
Home office, por exemplo, 4 a 5 dias você consegue. Você faz uma lipo, mesmo que Uma extensa. lipo maior, então 4 a 5 dias já pode... Abre o seu computador, Fazer um home participa office. de uma videochamada, faz uma planilha, já dá para fazer. Deslocamento até o trabalho, aí eu peço de 10 a 14 dias. Fica em casa lá, descansando, né? Se conseguir fazer um home office, já sai fazendo. Atividade física mesmo, de uma lipo maior, 15, mais ou menos 20 dias. Já começa a voltar. Já começa a voltar. Né? Claro que existem cirurgias diferentes, tem mama, tem abdominoplastia, cada um vai variar um pouquinho. E nós estamos falando daquelas que correu tudo bem também, Correu tudo obviamente. bem, Tem umas que tem pacientes que são mais rápidos, tem pacientes que são mais devagar. Então isso varia também. Tem cirurgias que são maiores, tem paciente que eu preciso tirar 5 litros, tem paciente que eu preciso tirar 3. Então o de 3, obviamente, espera-se que volte mais rápido. Só que aí também entra a pessoa. Claro. Né? Às vezes uma dor para uma pessoa tem uma Isso que eu ia percepção falar. muito diferente. A resposta à dor é muito diferente. É muito variável. Exatamente. muito Às vezes variável. a pessoa tira um dente e precisa de 15 dias. Pois Tem é. gente que tira um dente à tarde e já está trabalhando na sequência e tudo bem, né? E Então, o mesmo dentista, o mesmo dente, né? A mesma dose de anestésico. Então, isso é muito variável. E o hábito de vida, então, como eu falei, após a cirurgia, porque o resultado é impressionante, né? Não, muda muito. Concorda comigo? Muda muito. Pensa 7% A menos de gordura. de gordura. Pra tirar Uma isso coisa- daí, tirar 7% de gordura. É, Não, e é mais impressionante ainda que são gorduras em locais que você não Isso. tira. É. Né? É aquela Não gordurinha tira fazendo exercício do com dieta. flanco, aquela gordurinha das costas que incomoda muita mulher, o culote, toda mulher acumula ali. Aquilo ali pra sair, a pessoa precisa estar com 10% de gordura corporal. E para 8 é muito tentar pouco. explicar, então, você perder 7% de gordura é completamente diferente de você perder 7% do seu peso Super corporal. total mesmo. Só para ilustrar, vamos supor que você pese, para fazer a conta mais fácil, 70 quilos. Né? Então, você tirar 4,5 quilos, 5 litros de gordura. Se você fizer uma dieta e perder 5 quilos, passar de 70 quilos para 65 quilos, você perdeu 5 quilos sim na balança, mas você perdeu um pouco também de massa muscular, certamente. Líquido, Líquido. gordura. Tá. E a gordura localizada Vai ficar lá. continuar lá. Exatamente. essa não vai nem se mexer, na verdade. Essa aí- Ela vai mudar, tipo, 3%, É muito que pouco. nem vai É. ser visível. Perdendo, então, no exercício, na dieta. Então, realmente, o resultado Não muda muito. é incrível, incontestavelmente incrível. É a ideia mais visível. genial que É já incrível. tiveram na cirurgia plástica. Muito bem. Então, fez essa mudança. Visível e, como a gente falou aqui do começo, trazendo uma autoestima impressionante, Sim, certamente. muda tudo, muda E um Porque- gás para novos hábitos. Porque tem uma coisa bem. A gente tem que ser bem claro aqui. Acho que isso é para minha vida, mas aqui no podcast, que é a nossa ideia, ninguém gosta de ter, ninguém quer ter gordura localizada. Né? Nem você, incomoda, nem eu, nem incomoda. você, nem ninguém que está aqui junto com a gente. Incomoda. Então isso é incontestável. É bom para todo mundo e Se cada der vez pra mais tirar, né? Imagino que daqui muitos anos, que a gente não vai estar aqui mais, talvez, daqui, sei lá, 5 séculos. não precisa mais de lipo. Não, isso, não tenha nem furo mais. E você tem algum equipamento igual esse ultrassom que você falou, que por fora mesmo, já, sei lá, coisa Já existem muitas tentativas de fazer isso. Sim, sim, já Existem vi. aparelhos já. que não Que tem tem, um então. tipo de corte, De né? corte nenhum. Nem risco zero, entre aspas, né? E a gordura seria por onde? Pro xixi? Ela, Mais ou menos isso. por exemplo, Aí o aparelho faz você meio que dissolver Excretar. a gordura. isso. É muito comum isso, a criolipólise. Você gela a gordura e aí, ao gelar, você causa a morte da Celular. célula de gordura. E aí seu corpo mesmo É, acaba dando Seu uma corpo- solução. exatamente. Bom, mas muito bem. Então, a gente falou sobre esse resultado em que é incrível. Acho que isso nem precisa... Não há contestação, né? Independente de qualquer coisa. Mas muito bem, a Cidadão fez a lipo, usando essas técnicas mais novas e seguras possíveis. E aí, dali pra frente, o comportamento dele. Se ele mantiver o mesmo comportamento, tipo, ele faz exercício pouco, come, continua comendo igual, vai voltar com Vai certeza. voltar. Né? Acho que também eu queria explicar aqui para que quem tá ouvindo ali entenda que não tem mágica, né? Olha, Volta Faz não outra rápido. cirurgia. Faz outra acontece lipo. muito. Tem também? acontece muito, Sim, porque pessoas que é mais já fácil. fizeram. Eu acho que acredito eu, é mais fácil você tirar a lipo, fazer a lipo, do que você. Não deve ser isso para todos, Mudar né? os hábitos. Mudar os hábitos. É bem mais fácil. A gente tem que dizer isso, assim. Você precisa ter a manutenção.
existe uma lenda que onde você lipou não volta, né? Ou volta mais em outras áreas. Na verdade, o que acontece é que quando você tira, você aspira o abdômen, e aí você engordou 10 quilos, você vai sentir que engordou mais no rosto, nos braços. O abdômen não vai engordar tanto, né? Porque você muda o padrão de acúmulo, mas você não engorda mais, porque você lipou. E depois de um tempo, se você engordar 20, 30 quilos, vai voltar tudo. Então é comum que muitos pacientes voltem depois de 2 ou 3 anos. Depois de 2 ou 3 anos, essa é a sua experiência. É isso aí. Mais mulheres ou mais homens estão procurando? 80% mulheres, 20% homens. E tá mudando. Tá mudando isso, né? O homem deve cada estar... vez mais. Com a lipo HD principalmente. Que o HD, a definição de músculo, é algo mais masculino, né? Então... A mulher prefere a barriga mais chapadinha? Mais chapadinha com mais curva e menos atlético. É claro que tem variações, mas Sim. em geral muda um pouco o padrão. Então antes a lipo é coisa de mulher. Aí quando surgiu o HD, não, vem muito homem. Ó, eu malho, eu me alimento, mas meu músculo não aparece. Beleza, vamos fazer uma lipo. E aí aparece, o cara malha mais ainda e fica feliz. E vai muito bem. Na papada, como é que é? A mesma coisa? Mesmo procedimento? Muito procurado. Muito procurado, a gente está falando de qual faixa etária? Todas as faixas etárias? Não, a lipo... Ou para cada região uma faixa etária? Não, a lipo... por exemplo, os dados da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica colocam a lipoaspiração numa faixa etária entre 30 até 45, 50 anos. É a faixa que mais faz lipoaspiração. Se a gente cai para uma faixa abaixo de 25, é prótese de mama, né? Que são as meninas que acabaram de sair da puberdade, ainda estão com a mama pequena, tem aquela frustração e tal, e aí faz bastante. E aí de 50 para cima é muito rosto, né? Porque aí vem as marcas da idade, as rugas, a flacidez do rosto. Então, é uma das cirurgias mais realizadas acima dos 50, 55 anos. Para cada faixa tem uma top 1, né? Sim. Botox é incluído na cirurgia plástica? Ah, sim, com certeza. Botox, preenchimento, esses procedimentos não invasivos, vamos dizer, não cirúrgicos, eles são incluídos. É uma área de atuação tanto da cirurgia plástica quanto da dermatologia. É uma interface de atuação. Tem outros profissionais de outras áreas também fazendo, né? Tem. E essa aí é uma briga de anos já, né? Tem muitos profissionais, tem especialidades diferentes, não só da plástica, não só da dermato fazendo, não médicos fazendo. O que eu entendo é assim, tudo que a gente faz, a gente tem que estar preparado para resolver quando sair do controle, ou você tem um plano. Se você sair daquele plano, você tem que ter preparo para voltar a coisa para o seu plano A, né? Então, se eu faço uma cirurgia, eu tenho que saber resolver um sangramento, porque pode acontecer. Se eu dou um ponto, eu tenho que saber resolver uma infecção. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma cirurgia ortopédica. Se eu quebrar um osso, eu não sei o que fazer, eu não sei resolver. Então eu não vou lá me aventurar a ficar passando um pino dentro de um osso. E nem vai fazer um curso de uma semana ir lá e passar uma placa e parafuso num fêmur, né? Entendeu? Porque eu não me sinto capacitado para resolver. Porque são pessoas, né? Se você pode fazer 100, aí as pessoas falam, mas não dá problema. Tudo bem, faz 100, não deu. Faz 200. Eu já fiz mais de 1000 cirurgias. Faz 1000 cirurgias, você vai ter uma infecção, você vai ter um seroma, você vai ter um negócio, vai ter, é estatístico isso daí. Só que eu nunca tive uma complicação grave, até porque as complicações que eu peguei, primeiro que eu estava junto do paciente, eu estava em contato com ele. E segundo que eu agi rapidamente para trazer para o nosso plano A. Formação e experiência. Formação, experiência e dedicação. Estrutura também, né? Estrutura, dedicação, tá ali junto do paciente, ó, qualquer coisa você me avisa, me fala. Então, assim, acontece, as coisas acontecem. E ter visto isso muitas vezes de acontecer na escola, né? No caso seu, na Escola Paulista de Medicina. Na escola, mas eu tô... Isso aí, gloriosa, concordo. Mas a escola, eu digo, de uma forma geral, né? Sim, sim. Você viu no hospital, escola, e não tem como você não ter passado. Essa é a grande diferença, né, Leandro?
disparado. É você ter visto todas as complicações possíveis e mais absurdas que Sim. não dá nem... Aqui precisa de 100 podcasts para contar, mas você sabe o que fazer em todas elas após todos os alunos terem passado por Pois ela é. uma vez. E como elas são sempre extremamente graves, aquilo fica... Fica São fixo. horas de voo, né? Exatamente. Eu costumo falar muito isso Horas de voo. Uma residência tem de cirurgia geral 2 anos, são 10 mil horas de carga horária, né? E você, para fazer uma cirurgia, você não precisa de 10 mil horas. Né? Um piloto de avião, para levantar o avião do aeroporto e descer no outro, ele não precisa de 20 mil horas de voo. Agora, se queimar o motor, aí você vai querer um piloto que tenha 50 mil horas. E vai queimar o E motor. vai queimar. Isso não é que é um chute ou catastrofismo. Não, isso é real. Acontece. Todo cirurgião um dia vai ter uma complicação. Com Só não certeza. vai ter se ele não operar. Isso está escrito. Isso é Sim, estatística. isso é estatística. Né? Então, quando você entra até numa questão jurídica, você vai perceber que é assim que funciona. Acontece. E acontece, é certeza absoluta. Dando nos procedimentos simples, nos mais complexos, nos medianos, vão acontecer complicações. E essa é a grande diferença, né? Você saber tratar dessa complicação de maneira que o paciente seja o beneficiado e salvo nesse caso. Sim. Tem alguma contraindicação para cirurgia plástica? Estado de saúde físico e mental. Eu acho que a gente fala muito, né? Ah, não pode operar quem tem pressão alta, descompensada, quem tem diabetes descompensada. Realmente é uma cirurgia que a gente pode programar. A cirurgia estética, estamos falando, né? Você pode programar. Puxa, minha pressão agora tá 20 por 14. Opa, vamos controlar primeiro antes de operar? Né? Tudo bem. E o outro problema é a parte psicológica. Às vezes tem pessoas que não estão bem psicologicamente para fazer. É muito comum a situação, puxa, briguei com o meu companheiro, com a minha companheira e tô acabado, mas a cirurgia plástica vai me salvar. Sabe? Olha, não vai salvar. Calma, né? Quem vai salvar é você tratar as suas questões, né? É um procedimento, é um processo, você vai ter dor depois, você vai ter que fazer um monte de coisa, não é assim. Então, não coloque expectativas alheias, né? Nos seus problemas, resoluções alheias não resolvem. Quem resolve é você. Então, às vezes, a gente tem que sentir também se a pessoa está num bom momento psicológico para fazer a cirurgia plástica. Às vezes, não está. Às vezes você pega isso lá no teu consultório de pessoas que você acaba contraindicando naquele momento a cirurgia. Sim, sim. E aí o cirurgião pode agir de qual forma, por exemplo? E o pessoal recebe bem isso ou às vezes Isso até é que é a minha briga? pergunta. Não muito, não Qual- muito. Acaba achando que você tá errado, sendo que você é o único é meio forte, mas sendo que você tá certo, né? Você tá trabalhando em prol dele, né? Naquele momento, Naquele normalmente não, mas de alguma forma isso depois volta e volta muito bem. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que tinha acabado de se separar e teve problemas financeiros e a filha largou a faculdade porque não conseguia pagar a faculdade e veio querer fazer uma cirurgia plástica. E eu disse, olha, não acho que seja um bom momento. Acho que você tem que se organizar, tem que organizar com a sua filha, tem que organizar suas finanças e depois você volta. Ah, mas eu queria tanto. E a alegação é sempre essa, né? A cirurgia vai me salvar, porque eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais bonito. Agora, como que a cirurgia plástica vai resolver um problema financeiro? Só vai agravar, né? Sim. Só vai piorar. Então, aí, eu acho que aí depende muito de cirurgião. A minha conduta é ser muito transparente. Porque eu acho que a transparência é muito mais fácil, é muito mais prática. Olha, eu vou te falar o que é isso, ponto. Porque... Ou chegar com uma foto ou com algum post e falar, quero isso. isso é muito comum. Isso acontece direto. Isso é muito comum. Eu acho até que as pessoas já estão um pouco mais desconfiadas das redes sociais. Que bom. Hoje menos, né, vejo isso menos do que antigamente. Mas ainda temos bastante. E eu acho que é um indicativo de uma expectativa irreal. Porque o que a gente vê nas redes sociais é muito irreal, né? E até as pessoas que são reais, que têm aqueles corpos,
são pessoas que estão na academia São 2, profissionais, 3, 4 vezes por dia. Por dia. Por dia. A gente mal consegue uma. Eu não vou nem uma vez por semana. Né, elas estão lá 4 vezes por dia. E ok. E vive disso. Não, e isso, importante, vive perfeito. disso. E ok. Perfeito. Fora o filtro ainda de câmeras. Que muitas Não, vezes e pode tudo ter. bem, porque são profissionais São que precisam profissionais. manter seu músculo 100% em Sim. ordem, a barriga chapada. Tudo bem. É ótimo. São legal. profissões ótimas, elas se dão bem, elas ganham o seu sustento, enfim. Seja de qualquer forma, né? Tá lá fazendo publi no Instagram, mas vive daquilo. Maravilha. Agora, não queira você, cidadão normal, que trabalha das 8 às 6, e tem uma hora restrita de almoço, e tem que produzir, bater meta, pagar boleto e tal, não vai querer se espelhar naquilo. A não ser que sua genética tenha te ajudado. Ou seja muito disciplinado e tenha uma brecha no... Talvez muito até tenha pessoas que complicado. consigam. Desculpa, eu falei, Não, eu exagerei. Tem algumas. Não dá pra fazer isso do estalo de dedo com a cirurgia Não dá pra plástica. falar que você foi até certa idade sem fazer isso e de repente Também. Acordou. você vai Oi, procurar um vai. plástico, agora eu vou fazer uma plástica e amanhã minha vida vai ser a outra. Não, é um processo. Até porque essas pessoas que estão lá, elas também fizeram esse processo. Sim. Se você pegar aí umas famosas que muitos pacientes têm como referência, Sim. elas estão há anos já trabalhando trabalho. a imagem, o corporal, o físico, a atividade física, né? Então, e às vezes realmente vive disso. E aí eu pego mães, falo, eu quero ficar com esse abdômen aqui, o abdômen 7% de gordura corporal, nada, inteiro rasgado, a menina vai 5 vezes por dia na academia. Quero ser a mãe do Lucas Luco. Toma sol, tipo isso. Ou então, o abdômen Que é da saradona. Virgínia, que é o abdômen da Virgínia, que é a esposa do Zé Felipe. Sim, né? sim, sim. Ela é a campeã do meu consultório lá. E às vezes ela faz muito isso, né? Trabalha muito essa imagem. E as mães vêm e falam, olha, eu tenho tal idade, eu tenho 3 filhos em casa, eu trabalho 12 horas por dia e, sabe, olha... Quero voltar ao meu corpo de 20. Né? Não é Agora, para essas também, né, Leandro? Vai existir uma melhoria. E muito grande. Isso. Vai haver uma Muito melhoria grande. incrível. Mas ela não pode achar que vai ficar com o abdômen. Você falou da Virgínia, né? Então- O abdômen da Virgínia É o mais Nada. procurado. é a pulga atrás da orelha aí. Aliás, se ela estiver assistindo, o Zé Felipe estiver assistindo, por favor, esconde um pouco e dá trabalho pro cirurgião plástico, viu? É isso aí. É isso. Ou então cobra também um fizinho aí que tá Vamos trabalhar essa parceria aí, hein? na verdade, estimulando, né? Mas tem que tomar cuidado com essa ilusão. Sim. Esse estímulo é legal, mas é como a gente sempre diz, a gente é o que a gente pode. Sim, querer Né? ficar mais bonito, querer ficar mais Ótimo. saudável, ótimo. Isso é tudo saudável bem. pra mente, né? Exatamente. Mas achar que vai amanhã eu, por exemplo, correr maratona, né? Não vai acontecer, não vai acontecer. Agora, se treinar cirurgia. 10 anos, se dedicar apenas a isso, parar tudo na vida, pode ser também que dê Beleza. certo. É a cirurgia consciente que eu chamo. Tem que fazer a cirurgia de maneira Você consciente. chegou já alguma vez a precisar, não sei como funciona a tua equipe lá no caso, ou as outras em geral de plásticos, você precisa de algum apoio psicológico também para o paciente? Existe algum braço psicológico que você encaminha às vezes? Ou de outros profissionais Ou também. de né? outros também, nutrição, Tem. A gente tem uma rede de vários profissionais. Já trabalhamos uma época com um psicólogo justamente para adequar ali, fazer a pessoa entender o que é o processo da cirurgia plástica. mesmo antes da cirurgia, então. Principalmente antes. Existem vários estudos e vários checklists que se faz no consultório para ver se a pessoa tem esse preparo psicológico, né? Porque existem doenças mesmo catalogadas na psiquiatria de Distorção corporal. distorção corporal. Tem pessoas que se olham no espelho 2, 3, 4 Existe horas CID por dia. disso? Tem, Não sim. sabia. Tem. Chama transtorno dismórfico corporal. É um CID à Ano- parte. Anorexia, por exemplo, é isso? Não, Não, anorexia é um distúrbio de alimentação. Ok. A pessoa come, não come no caso, né? Mas existe um distúrbio que a pessoa, ela olha, ela é uma pessoa de 50 quilos, né? A anorexia tem um pouco Acho que de mistura um pouquinho. dismorfia. Ela se olha no espelho e acha que ela tem 100 quilos, mas na verdade ela tá com 39. Tá só osso. Aí ela passa a não comer, aí tudo bem, aí ela tem uma As anorexia. duas coisas daí. Mas talvez a motivação foi um distúrbio de autoimagem. É comum um distúrbio de autoimagem no consultório. São aquelas pacientes que já fizeram 10, 12, 13 vezes a cirurgia e continuam insatisfeitas. Quem é humano, por exemplo, esse pessoal que faz
recorrentes Boa pergunta, que hein? se transforma em quase um O que você personagem. acha disso? Pois é, eu acho que se o cara já fez 3, 4, mais de 5 cirurgias plásticas e não tá satisfeito, eu acho que a insatisfação dele não é aquilo ali. Eu acho que é alguma coisa além. Aí entra em outros Aí vai para especialidades. psiquiatra. Não, e sim. ok. Beleza. Né? Como beleza. médico, a gente tem esse papel também. De É. falar, poxa, acho que até aqui pude atendê-lo, mas você precisa de uma ajuda no psiquiatra também. Eu já falei isso. Claro. Já falei, porque aí você causa mais mal. E outra, pro cirurgião, se o paciente está insatisfeito com as outras 10 cirurgias, por que o 11º cirurgião vai acertar? Não vai, né? Não vai, não vai. Até porque vai ser uma cirurgia muito mais difícil. Porque também pensando bem, até porque hoje a segurança, como você muito bem falou aqui em todas as tecnologias, a segurança traz esse conforto, que não vai ter problema nenhum, e aí traz talvez até esse abuso, né? Com certeza. Esse abuso que vai querer operar o nariz até ficar igual é o Ken, o boneco, né? Um grande Ou sei exemplo lá. era o próprio Michael Jackson, né? Isso. Perfeito, Que exato. operou tanto o nariz que teve complicações graves de nariz, com perda de tecido de nariz desabou, perdeu cartilagem. Isso acontece com alguma frequência. Porque ele tem recursos infinitos, né? Infinitos. Ele tem o Médicos cirurgião que vão plástico que ele topar. quiser, Que vão falar, puxa, Médicos Michael que vão Jackson, topar. vou fazer. né? E uma hora não tem mais solução. Mas ele já porque- deve ter batido algum cirurgião que falou assim, cara, já deu, daí ele pula para outro. Ele pula Isso, pra outro. isso. Sempre Esse vai Até que ele, achar. esse que ele bateu, que falou, não, assim, eu não vou te Profissional operar. Esse sério, tá certo. Sim, sim. Porque o benefício, lembrando sempre, é o custo-benefício é pro paciente. Porque o cirurgião só vai receber algum provento se operar. Então, quer Sim. dizer, só que você vai operar tudo? Claro que não. Né? Porque muitas vezes pode ter esse dismorfismo, pode ter uma alteração psiquiátrica ou qualquer outra que você não vai conseguir levar aquele resultado e não faria sentido nenhum. E você vai expor o paciente a um risco, né? Então tem que pensar muito nisso. E é onde começa a acontecer aqueles problemas que a gente já discutiu aqui, que opera e dá chabu, né? Dá chabu. E pode dar chabu e até cirurgia simples, né? Sim, opa, De prótese, de com certeza. bumbum. E a segunda cirurgia sempre é mais difícil, né, do que a primeira, porque já tem uma cicatriz, você tem que tirar aquela cicatriz, tem uma fibrose, tem que descolar a fibrose. Então, quanto mais vezes você tem um paciente operado, mais difícil vai ficando a cirurgia. Recebe muito no consultório cirurgias que não foram muito bem realizadas ou tiveram Sim, algum tipo de complicação e foi num consultório? sim. Recebo, principalmente eu, né, ficando ali quase como uma referência mesmo em lipoaspiração, o cara vai ficando uma referência, ele vai sendo referenciado por outros colegas, né? Olha, essa paciente aqui deu esse problema e eu preciso de um especialista mesmo nisso para resolver. Então eu recebo cada vez mais casos de lipos difíceis e tem que dar um jeito. Aí é conversar bem com a paciente, né, deixar transparente as possibilidades, o que dá para fazer, o que não dá. E às vezes é sempre é delicado, né? Porque é um outro colega do outro lado, muitas vezes eu conheço outro colega e a minha conduta sempre é ver, eu ligo, falo com o colega, eu acho que é o mais ético. Né? A gente vê muito cirurgiões querendo pegar o paciente e aí fala mal do outro médico. Nossa, isso aqui tá horrível, isso aqui, pelo amor de Deus, como alguém faz isso? Isso, né, não é legal, eu acho que não é muito ético. E essas complicações quais seriam? Não atingir o resultado? Não, na verdade, não atingir o resultado é uma frase muito pesada e complexa. Super. Qual o resultado de quem, né? Foi negociado isso daí? Não dá pra ver como que você vai ficar. Porque Também é um jogo, é uma intervenção muito delicada que tem que ter. Na verdade, o resultado é uma coisa, a satisfação é a percepção da paciente sobre o resultado. E a expectativa que tinha criado antes. Aí entra a expectativa, o que ela viu. O que você falou no começo, você que a empatia, a transparência, como você disse hoje pra gente. O que ela entendeu do que você falou, tudo isso vai Porque ainda entrar tem na isso, né? satisfação. Exatamente. Que entendeu do que você falou, Opa. exatamente. E vai entrar na satisfação. O resultado, depois que você faz 10, 15, 20, se você fizer 100 lipos, você vai entregar uma lipoaspiração top de linha dentro da ciência da lipoaspiração. Você vai entregar. Agora, se a paciente vai gostar, aí é outra história. Dentro dessas tecnologias, não tem
Simulador. Exatamente. Eu estava tentando lembrar o nome quando a gente utiliza para design de interiores, tá? O AutoCAD. É tipo o AutoCAD Um AutoCAD humano. O AutoCAD humano. Tem. Temos algumas opções para nariz. Tem um simulador que é bem conhecido e difundido. Para mama também. E a empresa que faz mama recentemente desenvolveu para a parte corporal. Existe aí algumas discussões jurídicas a respeito disso. Deve ser muito complicado isso. Muito complexo, porque não é tão fidedigno também, não é tão real, né? Mas é permitido, é permitido. É permitido. Mas é uma ideia só, né? Não dá para entregar para paciente, ó, assina aqui que você vai ficar assim, isso não... Então, mas aí a gente entra naquilo que a gente falou do que ela entendeu do Você que mostrou. Você mostrou. Aí que... você falou que ia E se ela ficar tirar assim? uma foto e falou assim, ó, ficou aqui, você me mostrou isso? Acontece muito. Daí o aumento da judicialização, não só por causa disso, dos simuladores, né? Quem não gosta de simulador geralmente faz essa crítica. E eventualmente isso acontece sim, né? Então hoje em dia as pessoas estão fazendo os pacientes assinarem, olha, eu entendo que isso é um simulador, não é uma promessa de resultado. Mas na cabeça às vezes da pessoa, o médico tem que entender se ela percebeu que aquilo ali é um simulador. Até porque lá na frente, no juiz, a coisa pode mudar bastante, né? Não que vá ter problemas, que na verdade em qualquer profissão, qualquer, médico, engenheiro, dentista, ou porteiro, se você faz tudo dentro do que deve ser feito, não tenha medo, tá tudo certo. Porque complicações médicas ocorrem às vezes, e desde que você também, dentro da complicação, trabalhe direito, ok. Judicialmente, já que nós estamos falando disso, ok. Né? Tem desentendimentos também, né? Também. Às vezes não se entendeu. Eu achei que era isso, outro achou que era aquilo. Isso. E na hora da decisão não tem final você vai... errado, só que houve um desentendimento. Exatamente. Do nariz deve ser muito complicado. Do nariz é uma região que fica, no meio do rosto. Qualquer vírgula para um lado para o outro vai dar uma diferença. Então consegue mostrar o resultado tipo de perfil ou como que ficaria a aparência da pessoa? Você tá querendo usar um para você? É isso? Mas ele falou de uma telinha, acho que o meu precisa de uma picareta, né? Uma bigorna. A gente faz uma simulação aí, você. Cabe? Aí a gente usa um telão. Hoje existe para nariz e para mama, então tá vendo se consegue passar para outras partes do corpo, mas mesmo assim com todos esses cuidados. Com todos os cuidados. Mas funciona bem. Facilita muito para quem tá aí. E principalmente responde a angústia do paciente, né? Porque é claro que existe uma angústia. Como é que eu vou ficar? Esse cara aí vai me operar, tudo bem, eu gostei do currículo, eu gostei do que ele falou, tem referência. Mas e aí, como é que vai ficar, né? É uma pergunta super pertinente. A maioria das cirurgias, qual que é o maior resultado? Tipo, 80% altamente satisfeito, 50%, 90%? Olha, eu faço essa pesquisa de satisfação todo ano com os pacientes. Você mesmo faz com os pacientes? Eu que segurança. Eu mando um Google Forms para os pacientes que operaram. Nosso índice de satisfação é de 95%. Que é muito alto. Aí as categorias são: o que você considerou do seu resultado? Perfeito, muito bom, bom, regular e ruim. Resultado ruim eu tenho em média de 2 a 3%. O restante, mais uns 2% ali é regular. Tipo assim, tá bom, vai. Ok. E o resto é bom, muito bom ou perfeito. Dentro Isso desses é a minha estatística. Dentro desses 2, 3% que fala que é muito ruim, tem aquele bom senso que foi conversado ou não da pessoa. Pois é. Da primeira vez que eu fiz essa pesquisa, eu tinha poucos pacientes e tal, e a gente é anônima a pesquisa, mas pelos comentários ali, foi um paciente que tinha tido problemas administrativos no hospital. Então, vai ter problema em tudo essa pessoa. Pois é. Ficou insatisfeito. E aí ficou insatisfeito. E às vezes a pessoa, a experiência do paciente, né? Desde do café, do rapaz que pegou o carro dela. Se a recepcionista. A experiência não foi boa uma vez, cadeira. não foi 2 vezes, isso entra no pacote também, né? Então, de repente, se é um regular, se a pessoa falar, acho que ficou bom.
Aí ela vai um dia, o cara bate o carro dela, a secretária não responde, o médico não atende. Chega atrasado. Chega atrasado. Aquele bom, ela vai falar, acho que não ficou bom não, acho que tá... Né? Então, sim. a experiência, entra tudo isso. Satisfação é uma arte, assim, é uma coisa extremamente abstrata e que, assim, é isso, né? Quantidade de cirurgias, a gente dá aula de lipo, mas tem todo esse por fora aí que a gente tem que lidar também, né? E quando a paciente me diz, na boa, eu falei, olha, eu achei que não ficou legal, vamos fazer alguma coisa, tamo junto. Exatamente, essa é outra coisa, não ficou bom? Vem cá, senta aqui. Vamos entender o que aconteceu, o que pode ser feito e bola pra frente. Essa é a atitude mais correta de qualquer profissão, qualquer médico. E a maioria... No começo, às vezes, tinha, claro, né? Mas hoje vai ficar ruim e, pô, eu já fiz, né? Se acabar a luz, eu termino e fica bom do mesmo jeito. Mas a maioria é a expectativa, né? Olha, doutor, não gostei, não ficou bom. Me conta, então, o que você não gostou? Ah, eu achei que fosse ficar assim. Aí que começa, né? A falha foi na comunicação e trabalhar a expectativa corretamente. A grande maioria dos casos de insatisfação, acho que vem daí. Trabalhar a expectativa. A expectativa não foi trabalhada, né, a ponto dela compreender o que era possível. Não necessariamente que o colega não falou nada. E vale isso também para outras especialidades, né? Que isso mesmo, já sendo um pouco mais velho... outras especialidades, outras profissões... Sim, essa relação médico-paciente... eu também, por um tempo, trabalhei com a questão judicial, né? Naquele ano que eu fui responsável por um tempo. Então, as grandes questões médicas, os litígios médicos, sempre são relacionados a má relação médico-paciente. Porque... é o que você falou, você pode explicar 5 vezes ou 10 vezes e talvez ele não tenha entendido nenhuma e você falou o que ia acontecer, que poderia acontecer, o que ia acontecer e acontece, pronto, e aí o paciente acaba não entendendo, e isso desde que você seja um bom profissional, pronto, não tem como ter um grande problema, né? Ninguém vai sair com um grande problema de um bom profissional. Não. Porque o bom profissional vai saber onde, quando ele... O bom profissional, na verdade, é aquele que diz bem quando não se deve operar. Porque para o cirurgião é muito fácil falar, não, vamos operar. Sim. Né? Então, quando ele consegue abrir mão disso, entender e jogar para cima o custo-benefício pro paciente, pronto, isso é o mais interessante. E muitas vezes o paciente fica bravo com isso. Fica. Opa. Ele fala assim, como não vai me operar? Não, porque não faz sentido nesse momento. Mas você sabe que eu acho que com o tempo, eu falo isso muito para os mais jovens aí, quando você começa a falar não, as pessoas ficam bravas. Mas você começa a ter uma imagem de pessoa correta, porque você está sendo exatamente, correto. Claro. E às vezes a pessoa fala, mas eu vou falar não, eu não vou fechar a cirurgia, eu não vou fechar a venda. Faça o que é correto, porque isso volta para você. E eu já recebo muito hoje, eu falo, eu vim aqui porque me falaram que você vai falar o que eu preciso. E se eu não precisar, me falaram que você vai falar também. Então, você vê... voltou, né? Porque claro. Agora, se eu quiser sair vendendo para todo mundo, não, a senhora tá ótimo. Doutor, mas minha pressão tá muito, tá 200 aqui. Não, mas tá bom, vamos operar. Não vai dar certo. Isso. Em pouco tempo vai dar errado. Exatamente. Pelo menos com a pressão de 200, você consegue fazer lá um procedimento mais simples, eventualmente, e ela pensa que foi bem atendida, e não, é o contrário, né? Exatamente. Então, acho que esse é o grande segredo, você saber o que está fazendo e ter o custo-benefício voltado ao paciente, né? E essas tecnologias todas, sempre também, como nós estamos falando aqui desde o começo, é voltada para essa segurança, para o paciente, para cada vez ele ter mais a possibilidade de ficar bem, né? Sim. Desde que ele procure um médico, então, bem formado, bem atualizado. Né? Isso é importante, transparente, que seja honesto no que diz, né? Porque toda profissão pode ter problemas. Sim. Não é verdade? Isso aí. No fundo, relacionamento e comunicação, né? Sim, comunicação correta, transparente. Correta. Exato. Isso aí. Exatamente como você falou, igual aqui é um podcast que é levar essa informação. Sim. Moisés, aprendeu bastante? Demais. Que bom. Sensacional. Grande Leandro, partindo aqui para os finalmente, que mensagem você deixa aí para quem está nos ouvindo sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, né, sobre o que você tem feito, todas essas situações brilhantes que você tem participado, convite a congressos, novas tecnologias, o que você deixa de palavras aí para a gente?
Olha, muitas coisas, né? Vamos lá. Mas eu acho que basicamente é isso. Eu acho que hoje tem muitas tecnologias e tem que... Cada vez mais o médico tem que se atualizar e muito. A cada semana as coisas mudam. E a comunicação também é uma nova tecnologia, né, dentro da medicina. A gente vê muito essa guerra, né, entre alguns colegas, principalmente nas redes sociais. E já que a gente falou tanto das tecnologias cirúrgicas, o que eu acho que mais está revolucionando hoje a medicina é a tecnologia da comunicação, né? Nunca os pacientes tiveram tanto acesso à vida dos médicos como se tem hoje, né? Nunca se teve tanta facilidade para ver uma opinião de um médico assim como se tem hoje, né? Esse podcast aqui, milhões de pessoas vão poder assistir. Então isso é uma revolução gigantesca, o conhecimento está aí. Então eu acho que essa é a última tecnologia que faltou a gente frisar aqui, é a comunicação do médico. Sensacional. Doutor Leandro Faustino, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Opa, muito obrigado. Obrigado você que está aí nos assistindo. Compartilhe, espalhe saúde para todas as pessoas que você ama. Siga-nos em todas as redes sociais. Siga o Dr. Leandro Faustino, Dr. Sidney, Moisés. Moisés, obrigado mais uma vez. Obrigado, Dr. Sidney. Obrigado, Dr. Leandro. Eu que agradeço vocês. Até a próxima. Tudo de bom para você.